Copert Biotalks no ar. No episódio de hoje vamos falar sobre o uso do bioativador à base de extrato de algas para garantir elevadas produtividades. Aqui com a gente no estúdio eu recebo o gerente técnico regional da Acadian Plant Health, Cleiton José Alves. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Olá, Renata, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês para estar falando sobre tecnologias para o agro. Seja bem-vindo e conosco também online o supervisor de desenvolvimento de mercado da Copert Brasil, Marcelino Brito. Marcelino, seja bem-vindo aqui por integrar a nossa conversa. Olá, Renata. Olá, Cleiton. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito oportuno para que possamos falar aí de uma tecnologia que ela vem agregando bastante na nossa agricultura, né? Em diversidades de cultivos, seja desde grãos, desde cultivos ali anuais, né, como café, como frutas, cana-de-açúcar, etc. Então vai ser um bate-papo muito rico para nós. Exato, a gente vai trazer esses vários exemplos em diferentes perfis de culturas. Minha primeira pergunta, Cleiton, justamente é o conceito do bioativador. Como é que a gente pode trazer realmente essas características, né, especificidades? Explica aqui para a nossa audiência que nos vê ou nos escuta aí via também podcast. Bom, o conceito de bioativador, ele é muito amplo, muito complexo, né? Então, assim, substâncias químicas, orgânicas, até mesmo micro-organismos que têm a capacidade de alterar o crescimento, desenvolvimento, produção e qualidade das plantas podem ser considerados como bioativadores. Eu, particularmente, tenho mais conhecimento sobre os bioativadores à base de extrato de ascofino nodoso, porque são, no meu conceito, os bioativadores mais completos que existem no mercado, por conta da sua composição. Tá? Acho que é importante eu mencionar aqui que os extratos de ascofino nodoso em si, o ascofilum é uma alga que cresce em uma região específica do Atlântico Norte. Uhum. E onde essa alga cresce, ela atravessa condições extremas, condições ambientais extremas. Então essa alga ela enfrenta altas temperaturas durante o verão, baixas temperaturas durante o inverno, uma variação de maré muito grande, onde essa alga, quando a maré sobe, ela está submersa a uma água gelada e salgada. Quando a maré desce, essa alga ela está exposta a uma condição de desidratação. E todas essas condições adversas fizeram com que a alga, o ascofino nodoso, evoluísse ao longo dos anos, produzindo substâncias de defesa para poder sobreviver nesse ambiente aí de condições extremas. Então, essas substâncias de defesa que o ascofino nodoso produz, a gente consegue extrair e transformar em produtos para uso agrícola, conferindo para as plantas esse potencial de bioativar, né, o crescimento da planta e proteger essas plantas contra condições de estresse abiótico. Bom, e aí chegamos num ponto nesse processo de produção a partir do extrato das algas. Como é que vocês fazem isso, né? Traga aqui pra gente um pouco desse conceito do que de fato, como é que funciona todo esse sistema. Então, basicamente isso que eu te mencionei. Existem várias algas, várias espécies de algas no mercado. Porém, o ascofilum é a única que cresce nessas condições que eu mencionei. Uhum. Tá? E para você conseguir extrair esses compostos, é necessário toda uma tecnologia envolvida para que esses compostos sejam extraídos e sejam preservados numa forma que as plantas, né, de uso agrícola possam aproveitar. Então, a empresa Acadian Plant Health tem uma tecnologia por trás disso aí, que é o método de extração que a gente chama de extração alcalina em pressão, temperatura ambiente e pressão atmosférica, onde a gente consegue extrair esses compostos e preservá-los na forma mais ativa possível. Com isso, a gente consegue produzir um bioativador à base de ascofino nodoso. E isso nos diferencia dos demais bioativadores do mercado. Excelente. Marcelino, quais têm sido as respostas, né, desses bioativadores, enfim, do que vocês já vêm tendo como resultados a campo, frente aqui o Cleiton colocou aqui para nós, né, essas adversidades climáticas. A gente vai enfrentar agora um período de mais seca, né, temperaturas aí mais secas, como é comum nesse período do ano, e também geadas, como também é comum em algumas regiões produtoras do país. De que forma, então, esse bioativador responde a essas novas aí necessidades climáticas?
Não, perfeito, Renata. É um ponto importante, na verdade, né? Eu costumo dizer que essa ferramenta, uma tecnologia, ela é um coringa que hoje nós temos em mãos, né? Por que eu digo um coringa? Hoje, quando a gente se trata de uma planta a nível de sistema, todos os dias, em todos os momentos, ela está sujeita a sofrer qualquer tipo de estresse, né? E alguns estresses, infelizmente, não estão em nossas mãos. Só que nós, como os agrônomos, temos a oportunidade de fazer com que a planta ela tolere passar por aquele estresse, fazendo com que ela minimize cada vez mais sua queda de produtividade, né? Então temos aí diversos trabalhos, diversos resultados bem interessantes, né, onde a gente pode ver desde tratamento, seja numa muda, né, buscando maior volume de raiz ou até mesmo tratamento de semente. Por quê? A partir do momento que eu estou buscando maior volume de raiz dessa planta, consequentemente ela vai tolerar mais um período de seca, né, porque ela vai ter mais condição de radicélulas para absorver mais água e mais nutriente, né? Eu vou chegar num cenário, e aí nós estamos partindo para um cenário aí de seca, um cenário que vai ter ele bastante queda de temperatura. Essa tecnologia ela também pode agregar bastante à planta para com que ela possa realmente ativar alguns mecanismos, né, alguns metabólitos dela realmente necessários para ela tolerar muito essa queda de temperatura, assim também como essa questão de seca. Então, é uma ferramenta hoje bem coringa, do qual o produtor, basicamente, aonde ele tem aderido a essa tecnologia, seja desde o tratamento de semente ou o tratamento de muda, seja pulverizado via folha, né, ou seja em períodos desde flores, desde períodos de enchimento de fruto, né, o grão, o produtor ele tem se beneficiado da tecnologia porque ela tem realmente estimulado essa planta a expressar o seu potencial genético. Exato, que é aquela proteção de fato, né, que a gente precisa para a planta frente a todas essas adversidades. Aí, Cleiton, eu gostaria de saber de respostas que vocês tiveram frente a algumas culturas, cultivos como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. Então, conta pra gente, assim, quais foram de fato essas respostas com a utilização do bioativador. Bom, as respostas, pensando em cultivos, a gente tem observado respostas nos mais diversos cultivos possíveis, tá? Porque, assim, quando a gente fala dos compostos bioativos, não existe uma especificidade de planta que vai ter uma resposta específica. Na verdade, toda planta consegue absorver aqueles compostos, os compostos ativos da alga que a gente extraiu e metabolizá-los e expressar uma resposta. Então a gente tem visto aumento de produtividade em soja de até 4 sacas, em milho de até 10 sacas, em café, cana-de-açúcar a gente consegue aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dessa cana, aumentando e melhorando os níveis de açúcar, no caso do TAH. Então assim, se tratando de resposta, a gente tem observado respostas nos mais diversos cultivos possíveis. E isso também, com esses resultados, essa performance, vocês têm observado que tem havido assim uma crescente frente ao uso, né, safra após safra? Sim, sim. Inclusive, os dados de alguns órgãos de pesquisa, né, no caso da Absolo, eles mostram que a tendência de aumento de até 34% nesse mercado de fertilizantes especiais, que é onde se encaixa os extratos de ascofino nodoso, no caso. Então, assim, é um produto que está tendo muita adoção, o produtor ele consegue ver a resposta e, como o Marcelino mencionou, hoje a agricultura está muito avançada, muito evoluída. E existem diversas ferramentas tecnológicas para se produzir. Então existem, a gente pode mencionar fungicidas, inseticidas, herbicidas, muito evoluídos, sabe? Ferramentas impressionantes. O próprio melhoramento de plantas com variedades adaptadas, que têm altos tetos produtivos. O próprio maquinário muito bem evoluído para operacionalizar o sistema. Porém, quando a gente fala de estresse abiótico, é um pouco difícil a gente controlar ou mitigar. No entanto, existe hoje essa ferramenta, né, que são os extratos de ascofino nodoso, que podem nos auxiliar, que pode auxiliar o produtor nessa questão de diminuir os impactos do ambiente, né? No caso, a gente pode citar aí os impactos do ambiente como uma seca, altas temperaturas, baixas temperaturas, salinidade, inclusive um ataque de pragas, doenças, até mesmo um fito de algum herbicida, de algum fungicida, que tudo isso aí causa um estresse na planta. Então, a gente tem observado que os extratos de ascofino têm sido muito eficientes em aliviar e mitigar esses impactos de estresse abiótico e abiótico nas plantas.
Excelente. Marcelino, eu gostaria que você também dividisse aqui com a gente alguns desses cases, né? Inclusive até usando toda essa tecnologia junto a fungicida ou inseticida, por exemplo, né? Quais são essas respostas também que você tem observado no campo? Renata, o Clayton foi muito feliz na colocação, né? E aí é uma ferramenta porque o produtor, na verdade, hoje, cada vez mais, ele vem buscando aumentar o seu teto produtivo, né? E isso é um cenário óbvio, né? O brasileiro, ele é muito ambicioso, né? Ele sempre vem buscando melhorias, né? Isso aí seja de equipamentos, implementos, conhecimento principalmente, né? Isso permite com que tecnologias como essa, elas venham aumentando a sua adesão. E aí um ponto importante, né, até então antes o produtor questionava se era realmente uma ferramenta necessária, hoje ele questiona quantas aplicações ele vai fazer e quando ele vai fazer essa aplicação. E aí esse é um cenário interessante, porque quando ele faz a aplicação isolada, ele já tem essa diversidade de benefícios que a gente já citou, né, desde um maior volume de raiz, desde passar por um estresse, né, seja de seca ou seja de geada, enfim, inúmeros benefícios que a gente pode encontrar na prática isso, e é visual, isso é um ponto interessante. E o que é mais interessante ainda, né, e obviamente benefício do produtor e benefício de nós que estamos levando essa ferramenta ao produtor, é a rentabilidade, né? Ou seja, o produtor está investindo e, consequentemente, o retorno sobre o investimento dele acontece, que é o que o próprio Cleiton já citou também. Mas a gente tem observado alguns pontos também interessantes, Renata, que é o seguinte: nós temos ali um cenário, né, do qual hoje fazemos aplicações de fungicidas, né, ou até herbicidas na planta, né, do qual temos um objetivo com aquelas aplicações, controlar uma praga ou uma erva, né, ou até mesmo uma doença que pode causar um problema muito sério ali de produtividade para o produtor, né? Então a gente pegar um exemplo prático de fungicidas, né? O fungicida em si é uma molécula sintética que quando aplicado na planta, aquela molécula ela pode causar um determinado tipo de estresse na planta. E em função da molécula, essa intensidade de estresse pode ser maior ou pode ser menor. E aí olha que legal, a gente tem associado o ascofilo nodoso junto às aplicações de fungicidas para que o ascofilo nodoso ele minimize o estresse causado pelo fungicida na planta, né? E não quer dizer que o fungicida seja ruim para a planta, não é isso, tá? O benefício do fungicida é muito maior do que o estresse, né? Porque ele vai matar ou vai minimizar o impacto, a severidade das doenças. O ponto é que o ascofilo nodoso vai potencializar ou vai melhorar a eficácia que o fungicida traz para nós a nível de campo. Outro ponto importante, né, e eu vou trazer um gancho aí da praga do momento, da cigarrinha do milho, né, a Daubolus maides. A Daubolus maides é um vetor, né, de alguns molicutes, do qual aqueles molicutes causam ali um distúrbio fisiológico na planta. E aí quando associamos o ascofilo nodoso junto a aplicações de inseticidas, com o intuito de realmente não causar um controle na praga, mas sim minimizar esse estresse que a praga causa na planta, esse efeito também ele é visual. Então a gente tem percebido que as plantas que recebem o ascofilo nodoso tendem a ter menos enfesamento e, consequentemente, tendem a ter maior nível de produtividade também, quando associado ao ascofilo nodoso nesse manejo aí de proteção de plantas também. Então, como eu disse mais cedo, é uma ferramenta que ela é realmente um coringa para o produtor. Então, aquele produtor que vem buscando ali altos tetos produtivos, ele se torna uma ferramenta ali que é um grande aliado, que ele pode aplicar em qualquer fase do cultivo dele, que ele vai ter um benefício visual. Maravilhoso, muito bom trazer essa associação, né, com o momento, que é a cigarrinha do milho, o complexo de enfesamento, inclusive já foi tema aqui do nosso Coopert Biotalks, então excelente também esses outros exemplos que você trouxe aí na prática aqui para nós. Agora, voltando um pouquinho, Cleiton, a questão de pesquisa, né, ciência, aonde a gente tende a chegar, que fase que a companhia está agora e que realmente você vê um horizonte assim muito positivo, né, para os bioativadores no geral? Sim, é importante você tocar nesse assunto, que eu queria complementar o que o Marcelino disse, né? A questão de que os extratos de ascofilo nodoso, eles têm a capacidade de fazer com que a planta aumente a produção de substâncias de defesa, como, por exemplo, as fitoalexinas, que vão dar para a planta uma tolerância maior aí ao ataque de pragas, no caso a cigarrinha, né? E pensando num estágio onde essa planta já foi infectada, né, e essa infecção vai causar na planta um estresse, né? Porque a gente tem falado dia após dia
aí no agro, né, sobre a questão de estresse. Então, esse estresse da planta nada mais é que a produção de espécies reativas de oxigênio que acabam causando um dano na célula, e aí pensando nas células tendo um dano generalizado, acaba prejudicando o funcionamento da planta e que acaba impactando na produtividade. Então, já é comprovado cientificamente que os extratos de ascofinodoso induzem a resistência da planta por meio da produção de fitoalexinas, e quando a planta está sob uma condição de estresse, onde ela está produzindo em grandes quantidades essas espécies reativas de oxigênio, a planta também, tratada com os extratos de ascofinodoso, tem um aumento da produção das enzimas antioxidantes, que são as enzimas responsáveis por fazer a limpeza dessa célula, responsáveis por eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Então, com isso, a planta ela fica muito mais tolerante a essas condições de estresse, tanto abiótico como biótico. Excelente. E aí as pesquisas agora caminham ainda para fortalecer toda essa parte bem técnica que você dividiu com a gente. Sim, sim, já temos estudos muito bem avançados nesse sentido, inclusive mostrando através de expressão gênica dos genes que codificam essas enzimas, especificamente as enzimas que fazem a limpeza da célula, né, vamos dizer dessa forma. A gente já conseguiu quantificar isso em laboratório, né, temos inclusive artigos científicos publicados mostrando que o extrato de ascofilo aumenta a produção dessas enzimas, aliviando aí as condições de estresse, deixando essa planta mais tolerante a condições adversas, a condições de estresse no campo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o futuro, né, do bioativador e agora também com toda a questão regulatória bastante explorada, né? A gente viu um grande avanço nesse sentido. Qual que é o futuro para você? Eu acredito assim, o futuro é a gente saber diferenciar as categorias e tudo mais, né? Como eu mencionei para você, hoje na experiência que eu tenho, os extratos de ascofinodoso em particular são os bioativadores mais completos que existem no mercado por conta da sua composição complexa, por conta dos seus compostos bioativos que contém ali. Então eles são os mais completos, então eles conseguem desencadear na planta diversas respostas positivas para fazer com que essa planta cresça mais, né, se desenvolva mais sistema radicular, absorção de nutrientes, equilíbrio hormonal, taxa fotossintética, né, e a própria proteção contra os estresses abióticos, né. E, além do mais, eu acho que o futuro, né, à medida que a gente consegue segmentar, separar muito bem a função de cada um desses bioativadores, a gente começa a partir para a conscientização do produtor rural, né, do produtor começar a adotar esses produtos durante o seu manejo, né, ao longo do manejo e da forma correta, né, utilizando desde o tratamento de semente e durante os estádios vegetativos e reprodutivos da planta, pautado naquilo que a gente tem estudado. Então a gente tem visto que hoje o melhor dos cenários, né, é um programa de aplicação. Porque quando a gente fala de estresse de plantas e tudo mais, é muito difícil a gente definir qual que é o momento que a lavoura vai estar atravessando o estresse ou vai estar enfrentando uma pressão maior de pragas e doenças. Então, quando a gente associa essas tecnologias ao manejo, principalmente de forma preventiva, a gente consegue observar resultados assim fenomenais, excelentes, em termos de eficácia, né, dos produtos e também de produtividade. Então, não só a questão do manejo utilizando os extratos de ascofino, mas a associação dos extratos de ascofino com os biológicos é a casadinha perfeita, que eu acredito que é o futuro para a agricultura, né, pensando na disponibilidade de ferramentas, de tecnologia, da evolução que a gente está tendo, né, das ferramentas, né, para se ter sucesso aí na agricultura do Brasil. Maravilha. Agora, para a gente fechar aqui também, Marcelino, como é que você vê esse futuro? E o Cleiton colocou aqui um ponto super importante da conscientização hoje do agricultor, do produtor rural, ou seja, de usar todas essas tecnologias disponíveis e de maneira assertiva, correta, com capacitação, com técnicos ali também a campo, orientando qual que é o uso mais adequado para se obter aí a grande eficiência. O que a gente pode trazer desse ponto? Renata, hoje cada vez mais, na verdade, a gente vem percebendo que a agricultura não é para amadores, né? E o produtor no Brasil, principalmente, ele é muito resiliente, né? Então, do qual eu tiro muito meu chapéu para ele por isso. E ele vem se adaptando à realidade nossa na agricultura, buscando tecnologias, buscando ferramentas que realmente vêm agregando para ele, para com que ele possa produzir cada vez mais. E, consequentemente, obviamente, né, tem que ser rentável, né, tem que trazer dinheiro para o bolso do produtor.
né? Então, diante a esse cenário, eu vejo os bioativadores, na verdade, como uma ferramenta estratégica para ele, exatamente para que ele possa realmente trazer um ambiente mais favorável para ele, ou seja, com o qual ele possa ter cada vez mais a agricultura em suas mãos, né? E minimize um pouco ali as suas surpresas, né? Em paralelo a isso, né, então a gente vem aí junto com as empresas privadas, né, a própria Cooper, a própria Cadia por si só, assim como as instituições, ela vem estudando cada vez mais também a interação desses bioativadores no dia a dia da planta, né? Então, qual a interação dele que ele possui junto com os biológicos? Qual a interação que os bioativadores possuem junto com a base nutricional da planta, né? Então, ou seja, ele estimula a planta a aproveitar melhor aquele nutriente ou não, ou até absorver mais cada nutriente, né? O quanto ele realmente pode potencializar uma capacidade genética, né? Então, ou seja, cada genética ela pode ter uma expressão, né? E aí aquele produto ele pode expressar mais ou menos, ou quanto ele expressa mais ou menos. Enfim, então tem um leque de informação que vem sendo estudado, que vem sendo analisado, né? A Cadia ela vem liderando muito isso hoje no mercado, né? Então um motivo da parceria da Cooper junto com a Cadia, para que a gente possa levar cada vez mais informação concreta para o produtor e o melhor, que é uma informação segura, para que ele possa sim saber quando aplicar, para que aplicar e qual o retorno ele vai ter sobre aquela aplicação em função aí do Ascofilo nodoso. Excelente, muitíssimo obrigada, Marcelino, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, Renata. Até a próxima. Até mais. Obrigada, Cleiton, também por estar aqui com a gente, dividindo, né, esse momento, esse espaço tão importante de conhecimento e de difusão aí de tecnologia para todos aqueles que nos ouvem, principalmente os produtores rurais. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Bom, para vocês que nos acompanharam, hoje o tema foi justamente, né, falar sobre o uso do bioativador aí à base de extrato de algas. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso Cooper Biotalks e até o nosso próximo programa.